E aí, qual a melhor forma de contratar ou de ter um advogado no seu escritório? Se você está crescendo o seu escritório, quer escalar mais, quer ter mais demanda, está conseguindo pegar mais demanda e está precisando de ajuda, qual que é o melhor formato? Você ter aí um advogado sócio, um associado ou um contratado? Essa é uma dúvida que eu sempre recebo aqui dos colegas, os colegas sempre me perguntam e eu vivi essas três situações e quero compartilhar com vocês um pouco do que eu penso, do que aconteceu comigo na minha realidade no meu escritório, certo? Então, antes de prosseguir, já deixa o seu gostei. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Estou colocando vídeos aqui no YouTube toda semana eu estou colocando vídeo muito interessante sobre esse assunto, beleza? Vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, primeiro vamos falar aqui do sócio. Advogado sócio é aquele que você vai ter um contrato com essa pessoa e vai ter estabelecer qual o percentual de participação, seja 10%, 20%, 30%, 50%. Tem alguns escritórios que atuam nessa ideia de partes iguais, né? Eu já tive esse formato, já trabalhei nesse formato de 50%. Beleza, depois eu não achei interessante e desfiz. Também tem um modelo de associado. Modelo de associado é quando você contrata um advogado para trabalhar e receber o percentual da demanda que ele pegar ou das demandas que o escritório passar para ele, enfim. E tem um formato que é contratado. Então é CTPS anotada, então você contrata e a pessoa ali, o advogado, é um contratado, né? Vai trabalhar de carteira assinada, beleza? Sem participação de percentual, sem nada. O que eu entendo? Qual que é a minha situação? Eu já tive situações de sociedade, mas na sociedade, às vezes, um entra com mais, o outro entra com menos, às vezes um tem uma disposição mais para uma determinada área, tem mais desenvoltura para um determinado segmento e tem outro, e se não casar, se não tiver um alinhamento ali, realmente fica complicado. Mas tem várias sociedades que dão certo e isso é muito importante. Na hora de escolher um sócio, né, escolher um sócio que vai suprir a falta, né, do que você tem. Por exemplo, tem gente que é mais técnica, tem gente que é mais do comercial. Enfim, é importante entender quem você está colocando na sociedade ou em qual sociedade você está entrando, certo? Então, isso é muito interessante, mas é daquela forma. Da mesma forma que tem a parte positiva, né, tem o lucro, também tem a parte negativa, tem as despesas, tem as dificuldades, enfim. Então, os dois ou mais pessoas enfrentam juntos, né? Então, esse é o formato de sociedade, eu particularmente não me adaptei a esse formato. O formato de associado é quando você chama um advogado para poder, o advogado ou advogada, para trabalhar, né, num formato em que você vai passar um percentual. Esse formato, eu já trabalhei com ele, mas eu comecei a perceber que é o seguinte, a pessoa entra como uma espécie de sócio da parte boa. Não coloca nada no escritório, não contribuiu com nada da estrutura e vai receber uma participação, um percentual em determinadas ações ou em todas as ações, vai depender do caso. E o que acontece? Às vezes o advogado contrata nesse formato por ter receio de assumir compromissos de pagar por mês um advogado contratado, certo? E o grande detalhe disso aqui que eu percebi é que é o seguinte, quem está chamando, quem é o dono do escritório está chamando associado, ele chega lá e promete mundos e fundos. Vou te dar 10% disso, 10% daquilo, 20% daquilo, aquilo outro. Mas as ações demoram para ter um resultado. Então o que acontece? Às vezes a pessoa está ali trabalhando na expectativa de um percentual e a gente sabe que a ação judicial, a depender do tipo de ação, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então o que acontece? Aí a pessoa ali vai trabalhando e aí começa a enfrentar aquela dificuldade de ter a necessidade de um retorno e não vem. O que acontece? Geralmente a pessoa sai, certo? E às vezes sai e depois fica querendo o resultado da ação, porque está ali no contrato e tal, quero o resultado daquela ação, sair, mas
ainda continuo associado nessa ação. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Isso é definido no contrato. Então esse formato eu não gostei, justamente por conta disso, né? Eu prefiro o formato de contratado. Porque o formato de contratado, você assume a responsabilidade daquele profissional que às vezes você não conhece, não sabe assim qual que é o perfil, e aí o profissional que está entrando, ele vai ficar amparado, minimamente amparado, ele vai ter um fixo, vai conseguir suprir as necessidades dele ali de forma fixa, certo? E à medida que você vai entendendo que aquele profissional contratado, ele já começa a ter um perfil mais de associado ou um perfil de sócio, isso vai desenvolvendo na relação, aí você vai recompensando, porque a questão do contratado, às vezes ele trabalhar fixo ali por muito tempo, ele vai melhorando, daqui a pouco ele sai, né? Então se compensar, manter aquele funcionário, aquele contratado, é interessante ter a possibilidade, dentro de uma questão contratual, daquela pessoa comprar parte da sociedade, né? Então assim, não é você é sócio, não. O escritório, por exemplo, tem, sei lá, vale 100 mil reais. Então são cotas, né? Aí vai comprar 10%, 10 mil. Então tem que pagar os 10 mil para poder entrar como sócio, por exemplo, certo? Então para ele ter participação, ele tem que comprar aquela participação. Eu entendo dessa forma, entendeu? Então assim, hoje como que eu trabalho? Trabalho desse jeito, é contratado. Mas se tiver um desenvolvimento, um desempenho, principalmente voltado para a prospecção, que eu valorizo muito, colocou cliente no escritório, está gerando resultado, né? Por que não compensá-lo mais por isso, né? Criar sistemas, principalmente um plano de carreira, em que a pessoa, quando entra no escritório, tem uma perspectiva, né, de como que ela vai crescer no escritório. Na minha estrutura, geralmente aqui, já acontece isso na minha estrutura, no meu escritório, de ter ali um estagiário, né? O estagiário começa ali no estágio bacana, forma, e antes talvez de formar, se extrapolar os 2 anos de estágio, eu já contrato na carteira, né? Como assistente, como auxiliar, e aí formou, pegou a AB, com a AB na mão, contrato, né? Então eu já tive situações dessa aqui no escritório. Então a pessoa vai crescendo dentro da estrutura do escritório, beleza? É uma dúvida muito, muito recorrente. Eu vejo aí colegas que trabalham nesse modelo de associado, tem a estrutura, não, é meu escritório, aí convida os colegas para poder trabalhar, mas vai prometer um percentual de uma ação, que geralmente é ação com risco, de às vezes não dar certo, a depender do tipo de demanda, ou então, quando a pessoa tem ali contratos de recorrência, né, estabelece ali um percentual daquela recorrência, aí tudo bem, mas ter a possibilidade de um mínimo ali para aquele associado manter, certo? E é um formato que é o seguinte, a pessoa que entra como associado na participação de percentual, às vezes ali no início do negócio, recebe menos, aí à medida que vai crescendo, vai recebendo mais, né? Então, às vezes, é interessante uma cláusula de barreira de um determinado valor, enfim, existem essas possibilidades. E a questão do sócio, sim, é possível ter o sócio, mas é importante estabelecer qual é o perfil do sócio que vai entrar no escritório, beleza? Então, e aí, gostou do conteúdo? Curta, compartilhe, comente, deixe aqui suas dúvidas. Eu estou trabalhando aqui assuntos que são dúvidas recorrentes de colegas que estão aí no exercício da advocacia, muitos iniciando, muitos ali no nível intermediário ou até mesmo avançado, então surge essa dúvida. Então a ideia que eu dou aqui, a sugestão é criar de fato um plano de carreira para dentro da estrutura do seu escritório, certo? E é assunto de outro vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre plano de carreira no escritório de advocacia. Tamo junto! E bora pra cima! Valeu!